Governador, deixa eu trazer a Renata Varandas, nossa analista de política em Brasília, para participar da entrevista e também fazer uma pergunta. Renata. Oi, governador, boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui. Governador, eu fiquei com a impressão ontem na reunião de que teve muita adesão à PEC da Segurança Pública, principalmente por parte dos governadores que apoiam o presidente Lula. A gente teve algumas manifestações ali de governadores da oposição, uns mais comedidos, como é o caso do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que é mais comedido. No entanto, a gente teve, por exemplo, o Ronaldo Caiado, de Goiás, dizendo, inclusive, por exemplo, que se na PEC da Segurança Pública tivesse, se fosse obrigado a colocar câmeras nos uniformes dos policiais, ele não iria cumprir essa decisão, como se ele tivesse o poder de não cumprir uma lei. Mas o que me pareceu ali é que, de fato, há uma boa vontade para com a PEC da Segurança Pública, só que isso é só um pequeno passo, porque esses governadores, certamente, eles vão conversar com as suas bancadas e também com os seus estados. E a PEC, depois que vocês se reunirem, conversarem, chegarem a um texto comum, isso vai ter que ser votado ainda no Congresso. E que pode virar um grande Frankenstein dentro do Congresso, porque a gente sabe muito bem que chega um texto no Congresso e sai outro completamente diferente, e a gente tem que lembrar que PEC é promulgado e não sancionado, então não tem veto. Há um temor de que esse texto chegue de um jeito, saia completamente desconfigurado e seja promulgado de uma forma com que não seja tão benéfico assim? Renato, eu tenho a impressão que não, porque os governadores de todos os partidos políticos que têm representação no Congresso sabem que nós precisamos endurecer no que diz respeito ao enfrentamento às organizações criminosas. Todos os governadores de todas as forças políticas, e, portanto, têm diálogo com os deputados federais e senadores, sabemos que temos que alterar a lei de execução penal. Sabemos que hoje nós buscamos investigar com as nossas polícias civis, encontramos patrimônio, recursos em mão de organizações criminosas, recuperamos patrimônio e, da vez, nós não conseguimos reverter isso para as forças de segurança, para enfrentar com mais força essas organizações. Todos os governadores e forças políticas têm clareza de que nós precisamos integrar mais as nossas forças. Portanto, a reunião de ontem é uma primeira reunião, é um primeiro diálogo, ele é um começo de um processo, porque, efetivamente, para ações imediatas, não é a PEC que vai nos permitir ter essas ações. A lei hoje já nos permite. O mais importante da reunião de ontem é colocar os governos para sentar e conversar que ações comuns podemos fazer para enfrentar o crime. O mais importante é nós dizermos, com as nossas experiências, o que é que nós alteramos na lei do COAF e para poder favorecer o trabalho da Polícia Federal e das Polícias Civis e do Ministério Público para detectar aqueles que estão lavando dinheiro para o tráfico de droga no Brasil. E, com o Parlamento, alterar a lei daquilo que precise para que as nossas forças possam efetivamente descobrir e desmantelar essas organizações. Todos nós temos conhecimento do gargalo da lei da progressão de pena. Então, vamos agora discutir qual é o padrão de uma progressão que seja razoável e que tenha efetivamente punição e que aqueles perigosos não voltem rapidamente para a sociedade e aí amordaçar e colocar medo na sociedade. Então, eu penso que o espaço da PEC é importante para dizer a segurança pública tem uma importância tão grande para a sociedade brasileira hoje que nós vamos encontrar um ponto de entendimento para colocar um sistema unificado de segurança pública na Constituição. Mas isso é o início, porque o que efetivamente vai importar é nós unificarmos o banco de dados, unificarmos ações, unificarmos as nossas inteligências. Por exemplo, vários de nós apresentamos situações de chefe de organizações criminosas que dão ordem de outros estados e a ação acontece no nosso estado. Eu mesmo tenho a situação de ação no Ceará, que a ordem é dada lá do Rio de Janeiro. O governador Caiado deu referência de 50 foragidos de Goiás que estão no Rio de Janeiro. Da mesma maneira, nós tivemos situações de indícios claros que as nossas inteligências têm de empresas que estão lavando dinheiro de ramo
de negócios no Brasil que estão lavando dinheiro para o tráfico de drogas. Então, os governadores, as suas polícias, têm muitas informações e que detectam que tem na legislação brechas que o crime organizado está usando. Então, a minha expectativa é de que o dia de ontem nós vamos construir entendimento relacionado à PEC. A ampla maioria dos governadores entendeu que a PEC ela é uma proposição que tem toda a condição de aprovar, e eu não tenho muito receio de ela não sair num sentido firme de enfrentamento ao crime, porque todos estão sabendo da necessidade de enfrentar essas organizações criminosas com força, com coragem, com condição de estarmos unidos para enfrentá-los. Isso é um discurso comum de todos nós. E todos nós vamos conversar com nossas bancadas nesse sentido. E o mais importante é trabalho, é ação. O que a sociedade brasileira espera de nós, mais do que aprovar uma lei no Congresso, é ação unificada da Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com as polícias militares, com a Polícia Civis, e que essas ações sejam cobertas de legalidade, para que a ação do Ministério Público e depois as decisões do Poder Judiciário façam que essas ações não sejam enxugar gelo, não seja a polícia prender e por uma nulidade, por um trabalho que não foi devidamente regular, um juiz soltar. Ou por o juiz não ter as informações devidas, soltar. Então nós precisamos aperfeiçoar os nossos trabalhos, juntar os nossos esforços, porque só unidos nós temos condição de vencer essa batalha.